Abre a tua Bíblia, se tu desejares, no livro de Ageu. É difícil de achar. Ageu. Amém? Ageu, capítulo 1, irmãos. É um livro de apenas 2 capítulos. E em poucos minutos, nessa noite, a gente vai meditar um pouquinho. Eu não coloquei, se tu vir olhar aqui, eu não coloquei o tema. Mas a gente pode colocar um tema. Eu quero falar nessa noite sobre a importância da igreja. Eu preguei sobre isso na virada, no culto da virada, dia 31 de dezembro. Alguns irmãos não estavam. E a mensagem eu acho que está no YouTube. Mas talvez alguns não ouviram também. Mas hoje nós vamos por uma dinâmica diferente, por uma linha diferente. Mas mais uma vez eu quero falar sobre a importância da igreja. Amém? Deus sabe todas as coisas. Eu estava preparando essa mensagem, Deus falou, e a minha carne falou, mas domingo tem que ser palavra evangelística. E Deus falou, essa palavra é evangelística. Amém? E ele já sabia que não viria, nessa noite não viria ninguém novo, ninguém que ainda não tenha um primeiro contato com a igreja de Cristo. Amém? Porque ele antevê, irmãos, todas as coisas. Então, assim, eu quero te falar nessa noite que a palavra sempre trata com 2 casos, sempre. Então, essa palavra vai vir de confronto a ti, que se tu ainda entendes que tu precisas da igreja, se tu ainda precisa da igreja, eu vou no culto porque eu preciso da igreja, domingo eu não posso fazer outra coisa porque eu tenho que ser grato a Deus, eu preciso ir no culto. Se ainda a gente está nessa fase de precisar, é porque tu não se tornou. Amém? Então não tem problema. Aqui tem aqueles que ainda precisam da igreja. E se tem alguém que precisa da igreja, ao menos um, tem que ter alguém que entende que a igreja, que as pessoas precisam dele, porque ele é a igreja, que a igreja precisa dele. Amém? E nesse profeta, nós vamos conseguir fazer um espelho nessa noite. Só para tu se situar, o Dudu perguntou quem é Ageu. Ageu foi um profeta. Esse profeta, um judeu, todos os profetas do Antigo Testamento, judeus, ele profetizou num período de espaço de tempo. Ele profetizou apenas alguns meses. Ele está num contexto, meus amados, onde o povo de Deus, Israel, foi levado cativo para Babilônia. O povo de Judá, os judeus, foram levados cativos para Babilônia. E por que eles foram levados cativos para Babilônia? Porque eles deixaram... Qual foi o pecado deles? O pecado deles foi deixar de ser exclusivos de Deus. Amém, irmãos? Porque pecado sempre teve. Davi pecou, tantos pecaram. Pecado é perdoado. Agora esse povo, eles chegaram num clímax deles abandonarem o Senhor. E quando Deus chama Abraão, um homem, e depois se torna milhares e milhões, o propósito era um só, que eles fossem um povo exclusivo que eles fossem diferentes de todas as outras nações. Deus queria um povo deles zeloso, fiel, marca registrada, que as pessoas olhassem e dissessem, esses são filhos do Deus Altíssimo. E esse povo chega aí a um abandono do Senhor. E o Senhor, por gerações e gerações, vem profetizando através de vários profetas, Jeremias, Isaías e tantos outros, que se eles não se arrependessem, eles seriam levados cativos. E chega um momento que Deus vai e levanta homens e diz, agora é período de voltar. Porque quando eles foram levados cativos, irmãos, o templo em Jerusalém foi totalmente destruído. O templo ficou em ruínas. Não havia mais culto, não havia mais sacrifício. Os sacerdotes já não mais ensinavam, os levitas não mais cantavam. E se eles faziam isso lá na Babilônia, isso não chegava diante de Deus. Porque só poderia chegar diante de Deus se saísse de um lugar, o templo edificado por Salomão.
A única coisa que poderia sair da Babilônia era um clamor de ajuda, socorro e retorno. E lá estava Daniel fazendo isso. A Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel, ele não sacrificava, ele orava. Ele orava, e a Bíblia diz que ele ficou 21 dias orando, pedindo resposta, porque ele conhecia a profecia de Jeremias, que eles iriam para o cativeiro, e eles ficariam 70 anos. E esse amado irmão ficou contando ano após ano. Ele foi jovem para lá. E quando começou a bater os 60, 70, ele começou a clamar e pedir resposta para Deus. Ele já não mais voltaria, mas ele ficaria de longe ou de perto contemplando a restauração da casa de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Deus toca no coração de um rei que era ímpio. Deus toca no coração de Zorobabel e eles retornam. E ele fala, olha, o rei nos liberou a voltar. E nessa noite, meus amados, nós vamos fazendo um comparativo com o estado da igreja hoje. Não essa congregação, a igreja, o povo de Deus. Aquela que lá em Atos foi levantada para ser um povo diferente, um povo que andava junto, um povo que comia junto, um povo que no meio dele não tinha necessidade, um povo onde os dons espirituais se manifestavam. Amém? Um povo que fazia de tudo para não causar escândalo. Desde que estivessem correspondendo com a verdade. Um povo que errava porque vivia uma humanidade. A Bíblia diz que Paulo teve que repreender Pedro. Porque estava Paulo, Pedro, Timóteo reunido e mais alguns gentios que não eram judeus estavam reunidos. E Pedro lá comendo carne de porco com eles num dia de sábado. Aí quando chegam os judeus ele larga o prato e se afasta e vai orar. Para tu entender o cenário. E Pedro, a Bíblia diz que Paulo chamou e repreendeu o irmão Pedro, porque ele era digno de repreensão. Onde eu quero chegar, irmãos? Que era um período onde os próprios apóstolos, às vezes, davam ouvido por um minuto ao seu coração, ao seu medo. A Bíblia diz que Pedro ficou com medo dos irmãos que vieram de Jerusalém. Porque eles ainda achavam que tinham que guardar a lei mosaica. Só que era um período onde se errava, irmãos. Só que irmão confrontava irmão. Amém? E havia conserto, e havia arrependimento. E isso foi perdido. Tem certeza? Eu tenho certeza. Porque em Apocalipse, a palavra diz, sai do meio dela, povo. Que meio da onde? Babilônia. E chega um momento, depois do castigo de 70 anos, quantos anos a igreja agora está passando por esse castigo? Não sei. Talvez 100 anos, talvez 50, talvez 200. Mas a igreja, irmãos, está nesse período de castigo. Aí Apocalipse capítulo 3 diz que agora Deus está batendo a porta. Me colocaram para fora. Aqueles que deixarem entrar, eu entrarei. Ali, irmãos, Deus está dizendo, voltem. E qual era o propósito desse povo sair da Babilônia, uma região rica, eles estavam estabelecidos, já não eram mais perseguidos, porque a rainha Esther intercedeu por eles, eles não morreram, ficaram de bem na Babilônia. Foi mudando o governo, foi para o governo persa, mas o local era o mesmo. Amém? O princípio deles terem sido chamados não era Babilônia, era Israel, era Jerusalém. E Deus toca no coração de alguns homens. A palavra Zorobabel, eu anotei para não esquecer. A palavra Zorobabel, se eu não achar, aqui. Semente da Babilônia. Deus chama um homem que o seu nome era Zorobabel, semente da Babilônia. Aquilo que a Babilônia o quê? Produziu. Aí tu vai dizer, poxa, mas Babilônia, figura do mundo, produziu? Não, figura do castigo. Figura do cativeiro. Amém, irmãos? Figura da graça de Deus. Está na hora de a gente entender que cativeiro é porque Ele nos ama. Açoite é porque Ele nos ama. Privação é porque Ele nos ama.
castiga porque Ele nos ama. Estou para conhecer um pai e uma mãe fiel que não castiga movido por amor, porque dói castigar. Pai e mãe fiel dói castigar. E hoje é dia das mães. E Isaías diz que ainda que esse ser tão precioso, tão valioso, tão dedicado, ainda que esse ser se esqueça dos seus filhos, o Senhor jamais esquece dos seus filhos. Parabéns a todas as mamães, mas tem alguém muito mais precioso, valioso e poderoso que vocês aqui, é o nosso Pai. Amém? Ele não esquece. Ele levou o povo cativo à Babilônia, ele levou, irmão, mas ele não esqueceu de trazer de volta. Porque o templo foi destruído, o culto foi destruído, só que o culto não poderia ser destruído. Por isso que eu creio, irmãos, em um avivamento, o último sim, de remanescentes. Poucos. O cenário vai ser devastador, mas não vai ser a aniquilação do povo de Deus. Porque o que vai aniquilar, o que vai finalizar, assim como aqui, não vai ser a destruição de todos, vai ser a volta do Senhor. E para ter volta do Senhor, para ter arrebatamento, tem que ter fiel, tem que ter remanescente, tem que ter noiva prudente. Por que Deus não poderia ter deixado o povo lá, meus amados? Porque quem destruiria o templo seria a vida do Cristo. O templo foi destruído, eles foram levados cativos, mas Deus tinha que trazer eles de volta. O templo tinha que ser reconstruído. Porque depois que Jesus viesse e morresse na cruz, aí sim, começaria uma nova história, um novo relacionamento. Era necessário que quando Cristo nascesse, o templo estivesse erguido. Amém? Para quê? Para que as Escrituras se cumprissem. Jesus foi no templo e sacrificou. Jesus foi no templo e virou a mesa dos cambistas para lembrar eles que o propósito era outro. O propósito daquele primeiro templo é para que aquele lugar fosse chamado casa de oração. Mas pastor, tinha sacrifício, tinha dízimo, tinha ritual, tinha lavar as mãos, tinha sacerdote, tinha cortina, tinha 3 separação, tinha. Com o único propósito, ser chamado casa de falar com Deus. Porque quando Salomão ora para consagrar o templo, ele falou, Senhor, fizemos tudo isso, para que quando daqui nós orarmos, tu ouça do céu e tu responda. Tu não habita aqui, Senhor. O único propósito de tudo isso aqui é para que nós tenhamos voz contigo. Amém? E Zorobabel, aquele que saiu da Babilônia, a semente da Babilônia, ele vai. A diz que ele era um príncipe. Ele era um líder em Judá, lá na Babilônia. E ele vai. Ele falou, o rei liberou. Amém, irmãos? Irmãos, foi dado a largada. O rei está voltando. E ele já liberou, irmãos, para que alguns de nós, tu vai ver nessa noite, nos esforcemos e trabalhemos para que a igreja seja novamente edificada. Amém. Porque a igreja de Cristo, ela está em ruína. Ela está em ruína. Amém? Porque em muitos lugares, se ainda se chama de irmão, é por conveniência. Então a igreja está em ruína. Em muitos lugares a palavra não é mais pregada, a cruz não é mais pregada. Por quê? Porque a igreja está em ruína. Foi liberado, quem quer ir com Zorobabel? 42 mil pessoas. E mais alguns pouquinhos, umas migalhas que eu não lembro agora. 42.360 pessoas. Está escrito na Bíblia, irmãos. O número de pessoas. Poucas ou muitas? Muitas ou poucas? Pouquíssimas. Havia mais de 1 milhão de judeus morando na Babilônia. Estou chutando baixo. Eita povo para multiplicar. Pior... Não vou falar. Pior que povo, hein? Que tu sabe de onde eles veio. Nunca vi ter tanto. De outra região do país. Né? Eita povo para multiplicar, irmãos, é o judeu. Eles chegaram no Egito lá com Jacó. Chegou Jacó e 70 pessoas. 400 anos depois era mais de 2 milhões de pessoas.
É isso que dá raiva em Satanás, irmãos. O que dá raiva em Satanás é quando o povo de Deus cresce. O faraó ficou doido, ele falou, vamos matar os meninos, porque eu nunca vi esse povo crescer tanto. Eles vão dominar sobre nós. Sim, irmãos. Ainda que sejamos poucos agora, nós vamos dominar. Nós vamos dominar as legiões celestiais, irmãos. É necessário que haja igreja para ser arrebatada. Pastor, então se está determinado, vai acontecer, não se preocupa. Eu e tu temos que se preocupar para ser essa igreja. Vai ter segunda chance. Não sei se vai ter segunda chance. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Tudo que fica para depois é ruim, irmãos. Nós precisamos ir de primeira. 42.360 pessoas falaram, vou largar todo o conforto da Babilônia, a luxúria da Babilônia, e vou ir para um lugar que estava totalmente destruído. Não havia nada naquele lugar, irmãos. E eles foram. E começaram, irmãos, a dar o primeiro passo para edificar o templo. Porque esse era o propósito. Eles começaram a construir casas, porque eles precisavam habitar. Só que a vez que começou a vir dificuldades. Começou a vir dificuldades, coisas contrárias, porque é difícil. Era um cenário terrível. Era um cenário de caos. Amém? É o cenário que nós vivemos. A gente começa a querer edificar as coisas e vem as coisas contrárias. Vem as objeções, vem as comparações, vem as imposições. Para que a gente ceda numa coisa, para que a gente volte a fazer outra. Amém? E esse povo parou. Depois de 2 meses eles pararam. E eles ficaram 16 anos parados. No ano 536 eles retornaram. Os 42 mil. Mais de 1 milhão ficou lá. Na Babilônia. Não saiu do meio da Babilônia. Amém? O povo de Deus, tem um povo de Deus, irmãos, que não quer sair da Babilônia. Porque dá trabalho sair da Babilônia e reedificar a casa de Deus. 16 anos parado. Aí Deus diz, ei, Ageu, te levanta e vai. Amém? É depois desses 16 anos que Deus levanta o profeta Ageu para confrontar o povo que Deus não tinha mudado de ideia. Que o motivo deles terem saído de um meio de um sistema corrompido, porque lá na Babilônia tinha sinagoga. Lá na Babilônia os judeus se reuniam e faziam um culto. Era sinagoga, eles se reuniam, de lá que veio a sinagoga depois. De lá que veio o templo evangélico e católico que tu conhece. Como estrutura, como templo. Lá da Babilônia. Amém? Amém? Esse é o contexto. É nesse período que esse homem começa a levantar. Vamos ler algumas passagens para que a gente venha entender, irmãos, qual foi os erros que eles cometeram para ficarem 16 anos parados. Qual foi os erros? Foram 3 erros. Deus chama eles em 3 situações e diz, olha, erraram nisso, nisso e nisso. E eu não tenho dúvida nessa noite que como igreja de Cristo, como congregação local, nós vamos nos identificar. O que tem nos feito ficar parados? Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 7. No ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, isso foi no ano 520, antes de Cristo, então ia retrocedendo, né? Veio a mim a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel. Então quem escreve o livro, irmãos, provavelmente não foi Ageu. Provavelmente quem escreve o livro é Zorobabel. Então ele fala, depois de 16 anos que eu saí para fazer algo e não fiz, Deus levantou o profeta
Ageu, para que viesse me confrontar. Que Deus me tirou da Babilônia, eu sou semente da Babilônia, para que eu construa a casa de Deus. Amém? Amém. Filho de Sealtiel, Zorobabel, príncipe de Judá. E a quem mais? Josué, filho de Josadaque. Josadaque era o sumo sacerdote. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diga, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Presta atenção, irmãos. 16 anos. O povo parou de edificar a casa do Senhor e começou a edificar as suas casas. E Deus fala com um príncipe, aquele que estava para liderar esse povo. Deus fala com o sacerdote, aquele que era para interceder pelo povo. E Deus fala com um profeta, aquele que era para chacoalhar o povo. E Deus fala com o restante do povo. Amém, irmãos? Amém? O papel do profeta, e eu creio que eu estou aqui nessa noite com o papel de profeta. O papel de profeta, irmãos, é dizer: esta é a vontade de Deus. E aqui nesse lugar tem que ter pessoas, homens, mulheres, líderes, que vão cumprir essas ordens. Aqui nesse lugar tem que ter sacerdotes que vão interceder por essa obra, irmãos. E aqui tem povo que vai ser beneficiado por essa obra. Amém? O Antigo Testamento é a sombra das maravilhas que nós contemplaríamos. E Deus fala: a obra parou porque agora não era o tempo de ser feito? Irmãos, as coisas que nós não estamos fazendo, as coisas que nem a irmã compartilhou aqui na intercessão, que faz 1 ano que deixou de ser feita, por que parou de ser feita? Sabe por quê? Porque as nossas casas estão sendo estucadas. Nós estamos cuidando da nossa casa. Nós estamos cuidando da nossa vida, da nossa família. Estamos cuidando do nosso casamento. Tu está tanto tempo cuidando do teu casamento, não deu certo até agora. Deixa Deus cuidar dele. E vai edificar a igreja. Tanto tempo cuidando. Tanto tempo querendo algumas coisas, as coisas não vêm. Isso é bíblico e Deus confronta eles nisso. Deus vai dizer: vocês comem e não se fartam. Vocês edificam e não chegam a lugar nenhum. Porque vocês são vazios, porque o meu propósito não está na vida de vocês. Amém, irmãos? Deus fala: é o tempo. Não é o tempo ainda que a minha casa seja edificada. Ele fala, com essa pergunta, ele diz: é. É o tempo de vocês se preocupar com as vidas de vocês? Não. Esse é o motivo porque a minha casa ainda está em ruína. O primeiro motivo, irmãos, a casa está em ruína, foi a indiferença deles com o propósito e a vontade de Deus. A indiferença. Eles se tornaram indiferentes com a situação. O templo em ruína, 16 anos. Mas o importante é que a casa deles tinha sido restaurada. Jerusalém, mais uma vez, estava começando a ficar com cara de cidade. Amém? O que causa indiferença nas nossas vidas com a obra de Deus, irmãos, são as preocupações com a nossa vida. Amém? Com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com as nossas. Quem vai reagir, irmãos? Ainda que aqui não haja ninguém assim, depois de hoje. Porque muitos estão assim. Se todos nós hoje arregaçarmos as nossas mangas e começar, irmãos, aí vai vir um povo. Vai vir um povo, irmãos, que precisa que a casa esteja restaurada para ser acolhida.
para ser ministrado. Meus amados, tudo isso que nós experimentamos aqui hoje é misericórdia de Deus. A graça vai além disso aqui. É misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está nos chamando nessa noite para que a gente navegue na graça. De graça. Tudo isso que nós vamos fazer, irmãos, não é para pagar nada. É apenas para usufruir daquilo que já foi conquistado. Ora, pois, assim diz o Senhor dos... Irmãos, em 2 capítulos ele usa o título Senhor dos Exércitos 14 vezes. Eu contei. 14 vezes. Sempre que ele se refere, veio a mim a palavra do Senhor. Sempre que ele se refere para o povo, o que o povo tinha deixado de fazer era, para começar a fazer, era Senhor dos Exércitos. Porque essa era a dificuldade deles. Eles se sentiam ameaçados, eles tinham medo, eles não se sentiam em condição de vencer essa batalha. Então, o profeta Ageu usa o título Senhor das Guerras, o Senhor das Batalhas, o Senhor que nunca perde, um povo que nunca perde quando está debaixo desse Deus. Irmãos, daqui para frente o título que nós mais vamos usar na igreja, na congregação é o nosso Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Irmãos, Jesus ensina esse modelo de oração e ele ora no plural, isso é maravilhoso. Pai nosso, pão nosso, socorro nosso, gratidão nossa. Ele quer ensinar um princípio, irmãos, um povo, uma família. Exclusivo, ainda que poucos, mas exclusivo, e que fazem sim, e vão fazer toda a diferença. Aplicai na continuação do versículo. Então ele aponta o erro. Vocês estão assim para vocês se tornarem indiferentes com a causa de Deus. E ele diz agora, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor das guerras, dos exércitos. Aplicai os vossos corações nos vossos. Voltem a sua dedicação aos caminhos do Senhor. O profeta Isaías, irmãos, diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. O povo achou que só de sair da Babilônia, só de sair do sistema religioso, e eu vou ser claro nessa noite, alguns aqui ainda acham que só porque nós não temos tablado, placa, só porque nós não temos dízimo, tá bom. Não, não tá bom. Ainda falta a marca do cristão, o amor incondicional. Não tá bom. O povo achou que o caminho que eles estavam percorrendo estava bom, porque já não habitavam mais no meio do sistema corrompido, agora eles estavam em Jerusalém, a Terra Santa, casas edificadas, comércio restabelecido. Comiam, mas não se saciavam. Não estava bom, irmãos. Deus falou, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Eu quero a casa restaurada. Não é simplesmente sair para outro lugar, eu quero a casa restaurada. Amém? Eu quero o Cristo revelado. Entenda isso, esse templo teve que ser construído para que Cristo fosse revelado. Para que o amor do Pai descesse à terra.
para que a expressão do amor do Pai fosse manifesta. É por isso que a casa de Deus precisa ser novamente restaurada, para que Cristo seja revelado nos corações. Irmão, sair de um lugar para o outro só nos torna religiosos. Tirar de um lugar e levar para outro só muda o endereço, o título. Amém? Não são os caminhos do Senhor. Então, o que o Senhor está nos pedindo nessa noite é que a gente largue mão da nossa negligência e aplique o nosso coração nos caminhos do Senhor. Versículo. Deixa eu pular alguns aqui. Capítulo 2. Vamos falar sobre a segunda característica que a gente vai ver aqui. Irmão, leia esse livro em casa, é tremendo. 2 capítulos, lê em 5 minutos. Ageu 2, versículo 3. Então, qual é a exortação enquanto tu acha? Se esforçar e... Se tu ler a sequência dos versículos, não vai dar tempo. Ele vai dizer, se esforcem e trabalhem. Não vai ser, irmãos, com corpo mole. Não vai ser com migalhas. Não vai ser com tempo que vai sobrar, que tu vais ajudar a edificar a casa do Senhor. Ageu capítulo 2, versículos 3 ao 7. Quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Então, o segundo problema, a segunda causa que estava fazendo com que eles não reedificassem a casa que Deus pediu, irmãos, era um descontentamento, era uma tristeza ou desculpas que eles estavam adquirindo. Eles ficavam se remetendo ao passado, porque alguns que voltaram, porque o exílio durou 70 anos. Só vou explicar para tu dizer, não, pastor, essa matemática não fecha. Ela fecha. Ele durou 70 anos. Alguns foram no início do exílio, alguns foram no meio e outros quase no final. Então, alguns ficaram pouco tempo. E foram crianças e contemplaram o primeiro templo. O primeiro templo, irmãos, de Salomão foi feito com cedro do Líbano. Cedro do Líbano. O Tato que entende de madeira, Tata, cedro do Líbano. Tem nada a ver com o que nós conhecemos aqui de cambará, essas porcaria que tem aqui. Era cedro do Líbano, irmãos. Árvores centenárias. E tinha outro material que era feito o templo. Ouro de Ufir. Pensa no ouro bom. Tem nada a ver com esse anel de ouro que a irmã ganhou. Aí, sabe, eles olhavam para aquilo e eles ficavam frustrados. Eles olhavam para aquilo e ficavam descontentes, porque eles falaram, como vamos reedificar aquilo? Não era aquilo que era para ser reedificado, era a casa do Senhor. Amém, irmãos? Às vezes nós olhamos para Atos 2 e dizemos, nunca mais viveremos aquilo. Não, nunca mais. Nunca mais aquilo, irmãos. Só que nunca mais, entenda. Há um erro gramatical, mas ainda assim vamos lá. Nunca mais o povo de Atos 2 vai ver o que nós vamos ver. Nós vamos contemplar a volta. Nós vamos contemplar a igreja reedificada para receber o Senhor, uma minoria. Amém, irmãos? Eles viram o começo, nós vamos ver o final. E o profeta, sem precisar ler mais, o profeta diz, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos mandou dizer para vocês que a glória da segunda casa vai ser maior que a da... Por que a glória da segunda seria maior se ela foi feita de madeira? De pedra? Ele falou, vai lá e faz de madeira, faz de qualquer material. E a glória da segunda será maior que a da primeira. Porque a segunda vai contemplar o Cristo revelado. Amém? Sabe por que a glória, irmãos, de Apocalipse 3, 20 será maior que a de Atos 2?
porque nós contemplaremos o Rei ressuscitado. Amém. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele guarda o melhor para o final. Nós não precisamos fazer o que foi feito em Atos 2, exatamente. A igreja de Apocalipse 3, ela tem que ser uma igreja arrependida e remanescente. Amém? Uma igreja, irmãos, que está contente com aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é e aquilo que Deus opera. Uma igreja que não vai procurar no mundo. Uma igreja que não vai se render e se dobrar para a teoria demoníaca, satânica da prosperidade. Apocalipse 3,16. Eu vou te vomitar da minha boca, porque tu está dizendo que tu és rica e abastada. Tu se enriqueceu e parou de edificar a casa. Irmãos, não é o mesmo cenário? Vocês comem, não se fartam? Eles estavam prósperos. Eles estavam prósperos porque andavam nos seus caminhos. Aí Deus falou, larga tudo. Se esforcem e edifiquem a minha casa, porque este é o tempo. Amém, irmãos? Deixa as comparações para trás. Vamos viver a realidade da igreja, da nossa era, do nosso tempo. Nós somos o povo que temos que lutar contra as heresias. Nós somos o povo que temos que lutar contra os falsos ensinos, os falsos líderes, os falsos cantores gospels. Não vou falar deles. Vamos lá, vou falar coisa melhor. Amém? A comparação. Ageu 2:10 diz assim: ao 24º dia do mês 9º do ano, no 2º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zorobabel através do ministério do profeta Ageu, dizendo, versículo, pula para o 13. E Ageu disse, se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, se ele tocar em alguma coisa, ele ficará imundo? E os sacerdotes responderam e falaram, ficará. Então respondeu Ageu e disse, assim é esse povo. Assim como, irmãos? Como? Imundo, impuro. As coisas foram acontecendo. Deus falou, vocês são negligentes. Vocês estão preocupados com a vidinha de vocês. Vocês têm se acovardado. E vocês se tornaram impuros aos meus olhos. Lembra, os que saíram da Babilônia. Nem vou falar de quem ficou na Babilônia. Os que saíram da Babilônia. Amém, irmãos? Aí Deus vem e pede duas coisas para esse povo. Começa com arrependimento. Amém? Amém? Arrependimento. E ser crente suficiente para arcar com as consequências de toda essa negligência. Amém? Porque daí Zorobabel começou a falar, o Ageu começou a falar, e as coisas estavam devagar. Porque magia, irmãos, é só no circo. Com Deus é unção, poder, trabalho e esforço. Deus falou, ei Josué, tu vai fazer tanta coisa tremenda, eu sou contigo, te esforça e tenha trabalho, meu camarada. Não te mandei eu, esforça-te e tenhas bom ânimo. Amém? Então ele fala, olha, pergunta para o sacerdote o que acontece. Se alguém tocar no morto. Então tu que acha que não pode fazer tatuagem, para de tocar em morto quando for em velório. Ou faz o ritual. Se tu acha que Deus te abençoa através de dízimo, lei. Se é dízimo que te abençoa a tua vida e te leva para o céu, igual os V.R. Soares, quem não é dizimista vai para o céu porque é ladrão, ladrão é ele.
profeta infernal, R.R. Soares. Ele é ladrão. Porque o lugar que recebia dízimo está destruído. A igreja recebe outra coisa. Amém, irmãos? Eles são ladrão. Então eles não podiam tocar em morto, eles não podiam trabalhar no sábado, eles não podiam marcar o corpo, eles não podiam cortar o canto do cabelo, não podiam cortar as pontas da barba, eles não podiam tocar em morto. Se eles tocassem morto, eles tinham que passar pelo ritual, um processo demorado. Aí eles não tocavam. Amém? E até ali, por isso que Jesus falou, vocês esquecem talvez o mais importante da fé. Às vezes eles até queriam se despedir do ente querido. Morria o pai, a mãe, eles não iam lá abraçar. Eles podiam abraçar, só que eles iam ter que passar pelo ritual de purificação. Aí se tornaram tão religiosos que eles não se despediam do ente querido, porque tem que se purificar. Amém, irmãos? Ainda que nós correspondamos nessa noite, é necessário tu entender que é um período de purificação. Então, se domingo que vem ou amanhã tu não vê as coisas ainda acontecendo, fica calmo, já começou a acontecer, tu só ainda não está se contemplando. Tem que haver um arrependimento para que essas coisas vão saindo. Amém? Ele diz assim, esse povo que ficou 16 anos sem fazer, se tornaram imundos. Agora eles têm que se purificar através do arrependimento, da mudança de conduta. Glória a Deus. Quem está afim? Versículo 5. Ele vai repetir o que ele falou antes. Agora, pois, que vocês sabem dessas coisas, apliquem o vosso coração a isto. Isto o quê? Edificar a casa derrubada. Edificai a casa desde esse dia. Agora vem a parte boa. Desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém ao monte de 20 medidas, bababá, bababá, bababá. Pula para o 18. Versículo 18. Isso, mas pula para o 18. Depois nós lemos em casa. Para nós ganhar tempo, irmãos. Ponde, pois, eu vos rogo. Coloquem, eu vos rogo, desde esse dia em diante. Desde que essas três coisas foram entendidas. Desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo de Deus. Ponham o vosso coração nestas coisas. E ainda a semente do celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romoeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas, desde esse dia vos abençoarei. Amém, irmãos? A partir do momento que houver arrependimento, a partir do momento que ainda nada esteja florescendo, a partir do momento que a primeira pedra for colocada, e a Bíblia diz que a primeira pedra é Cristo. A pedra rejeitada por muitos. A pedra rejeitada pelos edificadores. Por que Pedro diz rejeitada pelos edificadores? O povo que reedificou esse segundo templo. Que edificou o primeiro templo. Amém? Mas amada por Deus, eleita por Deus. Colocada como pedra de esquina. O primeiro ato. A primeira pedra a ser colocada, meus amados, é Jesus. Aí depois vou eu, vai o Tailã, vai a Paloma, vai a Elaine, vai a Geni, vai o Zumiro. Aí Deus vai colocando uma após outra, irmãos. A primeira é Cristo. Amém? Se não for essa primeira, irmãos, esse edifício cai. Glória a Deus. Esse profeta, irmãos, ele termina dessa maneira. Dizendo, desde agora o Senhor já abençoou vocês. Nós já vamos encerrar. Eu quero ler só uma passagem do Novo Testamento,
Está em Efésios capítulo 2. Efésios 2:17. Para que fique bem claro que sim, esse espelho ele é perfeito. Em 1 Coríntios 6, não precisa abrir, só enquanto tu acha Efésios 2, nós temos 10 minutos para as 8:30. Nós vamos orar depois. Amém? Nós vamos orar pelos que vão reconstruir o templo, a casa, a verdadeira igreja de Cristo. Efésios 2:17. Em 1 Coríntios capítulo 6, não precisa abrir, 19, lá diz que nós somos o quê? Templos de Deus. Só para ficar claro. Então existe templo. Amém? Existe templo. E lá a questão é o pecado da prostituição. Então ele falou, olha, todo pecado é fora do corpo, tu faz para os outros. Quando tu se prostitui é dentro do corpo. É ainda mais sério. Vocês não sabiam que vocês são templo de Deus, casa de Deus? E depois vem o tão conhecido capítulo 7 de 1 Coríntios, que fala do casamento. Por isso que Paulo fala, ó, melhor é ficar sozinho. Porque sozinho tu consegue trabalhar mais para edificar isso. Mas por causa da prostituição, do sexo, sem ser casado, se case, por favor. Porque a casa precisa ser estruturada. Só que ele diz que aquele que casa, quem aqui quer casar com o Senhor? Ele falou, ó, casa, pode casar. Aí quando a mulher querer, dá. E quando o homem querer, dá. Porque tu não tem mais domínio sobre o teu corpo, tu casou. Vamos deixar isso para um encontro casar, mas vai ter. Mas se ela quiser, dá, e se ele quiser, dá. Quando? Sempre que ele quiser. É, irmãos, se tu for para a palavra, se tu começar a ir para a palavra, tu vai rever muitos conceitos. Ah, mas eu não estou afim, mas ele quer. Está escrito. Depois a gente pode ler junto. Ele fala, não defraudeis um ao outro. O que isso tem a ver com casamento? Hoje, nada. Tem a ver com o nosso casamento com o Senhor. Se eu casei com Ele, eu não tenho mais direito do meu corpo. O meu corpo é dele. Se eu casei com o Senhor e eu quero ficar dormindo e Ele falar para mim acordar, eu tenho que acordar. Se o meu corpo quer comer e Ele falar jejua, tu tens a obrigação de jejuar. Senão tu estás defraudando o teu esposo. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo falou, fique sozinho. Não consegue? Se case. Casou? Depois de casado, o teu corpo não é mais teu. A tua vontade não é mais tua, é para o teu esposo. Para a tua esposa. E sim, irmãos, aqui a figura, nós somos, todos, os homens são mulher também nessa história. A igreja é a esposa e Cristo é o esposo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Tudo que ele faz não é por causa dele, é por causa da esposa. Falaram para ele, não trabalha no sábado. Ele falou, eu vou trabalhar no sábado, porque meu pai trabalha desde a fundação do mundo, por causa de tudo isso. E eu trabalho e vou continuar trabalhando por causa da igreja, por causa da minha noiva. Efésios 2:17 diz assim, presta atenção que tu vai entender. E vindo quem? Ele. E vindo Jesus, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, que não eram judeus, e aos que estavam perto, os judeus. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Senhor dos Exércitos. Isso? Alguém está com a Bíblia aberta? Amém. É isso que diz? Acesso ao Senhor dos Exércitos? Ao Pai. Ao Pai. Agora a história é outra. Agora a história é com o Pai. Ele falou, agora Cristo veio e estabeleceu algo novo. E todos vocês têm acesso ao Pai através de um mesmo Espírito que habita em nós. Assim que nós já não somos mais estrangeiros, estranhos, nem forasteiros. Agora nós somos concidadãos dos santos. E nós somos família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamento esse que é o quê? Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Irmãos, existe muita pedra nessa igreja, mas Jesus é a principal.
no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor, no qual também vocês juntamente sois, nós somos juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Haverá um novo templo. Haverá agora uma igreja viva, pedras vivas, a qual o Senhor virá. E a glória, irmãos, da primeira casa, mais uma vez será maior do que a da... A segunda será maior que da primeira. Quando Jesus, irmãos, ressuscitou e falou, agora eu vou. Depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele subiu aos céus. Foi glorioso. Aquelas 500 testemunhas contemplaram o Senhor vindo. Só que a Bíblia diz que quando ele voltar, todo olho verá. Todo o joelho se dobrará e confessar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A glória da segunda aparição vai ser muito maior que da primeira, irmãos. Vamos cantar e orar? Glória a Deus.